Atos capítulo 9, versículo do 10 ao 19. Diz assim a santa palavra de Deus: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Aos que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Guarde isso. Guarde isso. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, irmãos? Esse texto é um texto muito interessante. Muitos pregadores se atentam a esse texto, como o dia que Paulo, a conversão de Paulo, né? Paulo, ele se converte, ele foi encontrado por Jesus no caminho para Damasco. Antes de entrar na cidade, todos conhecem a história, ele foi impactado ali por Cristo. Antes do que aconteceu, na morte de Estevão, o primeiro mártir ali dos cristãos, Estevão foi morto apedrejado, os cristãos espalharam ali de Jerusalém, e foi ali um marco do evangelismo que aconteceu em cada discípulo de Jesus. Cada um foi para um lado. E em Damasco também, alguns discípulos foram para Damasco. Ficava mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém. O evangelho estava crescendo ali. Depois da morte de Estevão, Paulo, ele ficou mais assim, com muita mais raiva dos cristãos. Queria matar todo mundo, matar geral. A Bíblia diz que ele, versículo 4 do capítulo 9, que ele aspirava ódio. Ele tinha raiva, muita raiva dos cristãos. Capítulo 9, Saulo, respirando ainda, ameaçava a morte contra os discípulos do Senhor. Lucas não diz apenas que Saulo fazia ameaças, né? Antes de ser Paulo era Saulo. Ele diz que Saulo respirava essa ameaça de morte. Respirar, irmãos, é algo contínuo. Respirar é algo que fazemos o dia inteiro. O que isso quis dizer? O que Lucas quis dizer aqui em Atos? Ele quis dizer que Paulo pensava a todo momento em matar cristão, em levar eles para ser julgado. Saulo construiu um ódio ali, meus irmãos, que eu vou falar para vocês, que eu não sei como ele conseguia viver, porque era um ódio muito intenso. Ele dormia, ele acordava pensando nisso, encerrando vidas de cristãos. Ele acordava pensando, caminhava pensando, fazia planos e respirava essa ameaça. Saulo estava indo para Damasco, autorizado pelos chefes das sinagogas, os chefes de Jerusalém, para encerrar, trazer a prender cristãos. Isso aqui é matar, viu? Paulo perseguia. Olhem que só interessante. Na porta de Damasco, antes de entrar, ele tem uma visão e cai prostrado. Não caiu do cavalo, não tem cavalo lá. Caiu do cavalo, não tem cavalo. Tá? Fala que ele caiu prostrado. Tem muita gente que fala assim, caiu do cavalo. Não tem cavalo. Ele caiu prostrado e ele ficou ali cego. Ali ele ficou cego. Interessante, quando Jesus aparece para Saulo, ele diz assim: quem és? Olha só como o impacto do evangelho
e de Cristo na nossa vida é algo completamente assim, como é que eu vou explicar? É algo tão profundo, né? É aquela vida assim que você leva toda torta a vida inteira, mas sabe que existe um Deus. E pode ser que você sabe também que uma hora Ele vai te encontrar. Paulo ele tem essa visão e diz assim: quem és, vírgula, Senhor? Você pode ver que a resposta de Saulo fala isso: quem és, Senhor? E Jesus fala com ele: por que me persegues? Imagine um homem que viveu a vida inteira com esse ódio, foi impactado ali, quebrantado. Irmãos, eu acho que Saulo ali naquele momento, ele não era só a visão que ele tinha perdido que deixou ele muito triste, quebrantado. É o fato de saber que ele viveu a vida e que ele viveu um certo tempo da vida dele atrás de pessoas, perseguindo pessoas, matando pessoas, prendendo pessoas que adoravam o Senhor Jesus. Foi um momento difícil para ele. E agora nós entramos aqui falando de um homem, né? Jesus poderia ter concluído sozinho esse trecho. O perseguidor agora caiu. O homem que conduzia outros presos precisou ser conduzido por outras mãos. O homem que pensava enxergar ficou cego. O homem que respirava ameaças ficou 3 dias sem comer nem beber. Deus faz milagres. Deus pode quebrantar qualquer pessoa. Quebrantou eu e você? Não é verdade? Pense assim: essa pessoa deu, meu Deus, isso aqui é um traste. Deus vai levantar isso aí e vai fazer o que? Isso aqui só erra. Meu irmão, pega um espelho e olhe para você no espelho. Está vendo você no espelho? Ele levantou você, Ele curou você, Ele salvou você. Pode salvar qualquer pessoa. Porque muitas vezes nós pensamos que somos bons, né? Jesus poderia ter concluído sozinho todo o que havia começado nessa estrada. O Senhor poderia ter feito sozinho. Ele poderia ter agido na vida de Saulo ali, ele poderia ter curado ele ali, ele poderia ter respaldado ele ali, ele poderia ter falado: Saulo, é assim que você vai agir. Mas Jesus decidiu usar um discípulo chamado Ananias. Pouco se fala dele, pouco se prega sobre ele. Ananias. E a Bíblia, irmãos, relata somente essa parte de Ananias. Depois ele desaparece de outras histórias. Ananias não era um apóstolo famoso. Ananias não era um conferencista. Ananias não era um pregador de renome. Ananias não era uma marca de uma pessoa muito famosa. Ananias não tinha muito comércio famoso. Ananias não era conhecido como Ananias de Tarso, ou Ananias que salvou e pregou para multidões. Não, irmãos, era um cristão. Ele aparece por alguns versículos. Contudo, naquele momento, ele era exatamente o homem que Deus queria usar. Ananias não mostra que, para sermos usados por Deus, não precisamos ser famosos, precisamos estar o quê? O que você acha que você precisa ser para ser usado por Deus? Por que você precisa ser usado por Deus? Não, eu preciso me consagrar aqui, sabe? Porque, não posso ter nenhum pecado na minha conta. Eu sou irritado, não tem problema com moralidade. Nossa, tem tanto problema com moralidade. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar certinho aqui com o negócio, senão... Quem que é usado por Deus? Sabe quem que você passa pela sua cabeça a ideia de quem que é usado por Deus aqui? Precisamos estar o quê para ser usado por Deus? Disponíveis. Simplesmente. Não tem muito segredo não, meu irmão. Qual que é a pergunta que o texto faz para nós? Quem são as pessoas que Deus usa para transformar vidas? Poderia ter pegado Pedro, né? Ser mais famoso, ser até mais bonita a história, não poderia? Ou João. João, na final, era o apóstolo do amor. Ele poderia ter caminhado lá, chegado lá, era mais bonito. João chegou lá, João caminhou com Cristo. Poderia ter usado também, sei lá, Tiago. O brother de Jesus. Falamos tanto sobre Tiago. Também o judeuzão ali, brabo, né? Saulo, seguinte, meu irmão, eu sou judeu também. Vamos parar com isso aí. Sou irmão de Jesus, tem credencial aqui, Estou apresentando para você minha credencial de crente masters. Mas Jesus usou Ananias, velho.
quem são as pessoas que Deus usa para transformar vidas? Em primeiro lugar, as pessoas que Deus usa para transformar vidas são pessoas capazes de responder positivamente ao seu chamado. Repare no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, numa visão. Ananias, o que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A primeira descrição de Ananias é simples. O que diz? Ora, havia um homem em Damasco, um discípulo, Ananias. A primeira descrição de Ananias, irmãos, era um discípulo. Um discípulo, quem é o discípulo de Jesus? Um discípulo é aquele que nega a si mesmo. Um discípulo de Jesus é aquele que nega a sua própria verdade. Um discípulo de Jesus é aquele que nega o seu próprio querer. Um discípulo de Jesus é aquele que toma a sua cruz e segue a Cristo. Um discípulo de Jesus é aquele que não é preso às suas vontades ou aos seus desejos. O discípulo de Jesus é aquele que segue o Mestre, fala como Mestre, age como Mestre, ama como Mestre. Esse é o discípulo de Jesus. E Ananias era esse discípulo. Jesus tinha chamado Ananias. O texto não começa falando que seus títulos eram de alta posição. O que Lucas destaca é que ele pertence a Jesus. Repare, Jesus chama Ananias como o próximo. Ananias, preciso que você faça algo para mim. Há quanto tempo que você não ouve a palavra de Deus no seu coração dizendo assim: ô fulano, prega para aquela pessoa ali, ó. Está muito ocupado, irmão. Quanto tempo Jesus não fala no seu coração assim: ô meu filho, faz uma visita ali, ó. O senhor está doente. Há quanto tempo o Senhor não toca no seu coração, o Espírito Santo não toca para você falar assim: pô, preciso mandar uma mensagem aqui para um fulano aqui que ele não está bem. Será que está bem? Não dá, irmãos. Porque o nosso coração não está disponível, né? Está ocupado ali. Igual a gente põe no WhatsApp, ocupado. Também está lá no céu também, né? Quando Deus olha, fala: opa, não posso estar ocupado aqui a pessoa. Estamos disponíveis, meus irmãos? Somos disponíveis? Ananias era disponível. O que ele disse? Quando o Senhor chama pelo nome, Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ah, irmãos, essa é a palavra que todo pastor, líder gosta de ouvir. Fulano, eis-me aqui. Usa-me a mim. Essa é a resposta de alguém disponível. Responder a Deus é tão importante quanto ouvir a sua voz. Nós ouvimos todos os domingos. Ouvimos todos os sábados. Ouvimos todas as células. Ouvimos todos os dias por um vídeo, por uma pregação. Mas a disposição para responder, esse é o problema. Porque nós nos tornamos uma sociedade muito ocupada. Nós nos tornamos pessoas muito ocupadas para Jesus. Ao ponto de taparmos nossos ouvidos para fazer um papel de um cristão, pregar o evangelho para alguém. Ananias não disse: estou muito ocupado, procura outra pessoa, eu não tenho experiência suficiente, não sou conhecido, não estou preparado. Não, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ananias, irmãos, ele não tem como uma desculpa ou uma muleta de quem ele era. Mas Ananias sabia o propósito de sua vida na terra, de qual nós, como os reformados presbiterianos, nos enchemos e inchamos para dizer: qual é o seu fim nessa terra, ó crente presbiteriano? O que a gente diz para ele? No glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E batemos ali, né, nosso cedro de reformados. Mas na vida prática somos como pessoas que ninguém vê, ninguém sabe quem é. Somos como surdos, muitas vezes, não é?
Uma coisa é verdade, irmão, servir a Deus não é algo fácil. E nem sempre é visto. Na Bíblia, essa expressão aparece na boca de pessoas que se colocam à disposição de Deus. Abraão respondeu: eis-me aqui, quando Deus o chamou. Quem mais respondeu? Moisés respondeu: eis-me aqui, diante da sarça ardente. Samuel respondeu: eis-me aqui, quando ouviu a voz do Senhor. Isaías, olha só que interessante, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ainda respondeu, antes de ele dizer assim: o Senhor, ele disse: eu quero ir, mas o meu lábio é impuro. Senhor, eu quero ir, mas meu lábio é impuro, como é que eu faço daí? A Bíblia diz que um anjo pegou o braço do altar, tocou o lábio dele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Quem capacita você, quem respalda você, quem fortalece você, não são as circunstâncias, não são os momentos, não são o curso de capacitação da igreja, é o próprio Espírito Santo. Tudo que a igreja faz para capacitar você, para melhorar você, é meio de graça, é o Senhor ajudando você. Mas quem te chama é Cristo. Nossa confissão reformada fala sobre a santa vocação. Todos somos vocacionados para ser um cristão. E ser um cristão, ele envolve dons, ele envolve trabalho, ele envolve mão na massa, ele envolve trabalhar para Cristo. Todos nós somos chamados, mas todos nós somos também, irmãos, treinados para isso. O Espírito Santo, a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Eu acho impossível alguém que está realmente se relacionando com Jesus, com toda a intensidade da vida, orando para Cristo, não se envolver com as coisas de Deus. Pastor Bachega, vocês não conhecem, eu acho. Pastor Bachega, antes ele não era pastor no SDA, ele estava estudando ainda. Hoje ele é auxiliar do Bittencourt, um grande amigo. Falou para mim: Jorge, o problema é o seguinte, mostre a sua prioridade, que eu direi quem é seu Deus. Qual que é a sua prioridade? Lá está seu Deus, está escrito ali. Agora Ananias entra nessa mesma linha de servo disponível. Deus não está preocupado apenas, procurando pessoas apenas que saibam muito. Deus usa pessoas que estejam disponíveis a dizer: Senhor, tem eu aqui, o que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui. Samuel era apenas um menino quando ouviu a voz de Deus. Lembra da história de Samuel? Samuel, tem até uma musiquinha, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Não tem? Tem ou não tem? Pois é. Deus chamou Samuel, um menino. O que ele disse? Tapou os ouvidos? Eu, se fosse um menino, vou confessar para você, Vinícius, se eu me chamasse Diógenes quando eu era criança, eu acho que eu tapava os ouvidos, eu tinha um medo quando eu era criança. Eu não conhecia Jesus, né? Samuel disse: eis-me aqui. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Ele não entendia nada que estava acontecendo, ainda sendo um menino, ainda sendo cuidado pelo sacerdote, mas ele disse: eis-me aqui. E ele disse uma coisa muito linda em 1 Samuel 3,10: fala, porque teu servo ouve. Deus não exige, irmãos, que conheçamos antecipadamente todos os passos. Deus não exige que você conheça tudo que vai acontecer antes. Deus não exige que você saiba tudo que está premeditado a fazer. Não. Ele só espera que você esteja disposto a ouvir e obedecer. Ponto. Eu me lembro quando o pessoal foi chamado para servir em Mandaguaçu. Prontidão, muitas pessoas disseram sim. Coisa mais linda do mundo. Não que você não foi, que está errado, tá? Pelo amor de Deus. Mas é a prontidão, irmãos. Saíram aqui num calor, que estava um tempo de calor, de uma igreja que tem ar condicionado, tal, e foram para um lugar que ainda não tinha nada. Instrumento ainda simples, coisas simples, mas o estar disposto a servir. Ah, mas fulano está lá, e aquele lá nem nunca fez nada da vida, mas ouviu.
Interessante, né? Como que Deus age. Talvez Deus não esteja chamando você, irmãos, para fazer algo extraordinário aos olhos do mundo. Talvez Deus não esteja chamando você, irmão, para ter um nome cravado em lugares, em exposições. Hoje pregador tal, hoje fulana que vai aconselhar, hoje fulano de tal que vai estar aqui aconselhando. Talvez esteja chamando você para visitar alguém. Talvez esteja chamando você para conversar com um jovem. Talvez Deus esteja chamando você para mandar uma mensagem. Orar com a família. Pedir perdão. Evangelizar um colega. Servir em uma área que ninguém, irmãos, ninguém percebe. O problema é que muitas vezes o eis-me aqui, Senhor, desde que seja algo que eu goste. Hoje não está mais assim, Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. Não, Senhor, eis-me aqui, eu gosto de fazer. Senhor, eis-me aqui, desde que não atrapalhe os meus planos. Senhor, eis-me aqui, desde que seja conhecido. Senão eu não vou. Mas a verdadeira disponibilidade diz: eis-me aqui, Senhor. Eu ainda não sei o que o Senhor pedirá. Eu ainda não sei quais são os seus planos. Mas eu te pertenço. Deus não usa apenas os mais capacitados, irmãos. Deus capacita aqueles que se colocam à sua disposição. Gravem isso na mente de vocês. Em segundo lugar, Deus usa pessoas capazes de ouvir suas orientações e detalhes. Então, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e à casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Depois de Ananias dizer: eis-me aqui, Deus começa a apresentar os detalhes da missão. Primeiro, então você se dispõe a servir a Deus. Até quando vai pôr desculpa e muleta? Vamos parar com isso hoje, em nome de Jesus? Amém? Amém. Se você quer parar com isso hoje, se você quer viver uma vida de resposta de Deus, então comece a orar mais. Para de só pensar, irmãos, nas distrações da vida. Trabalhe, estude muito, trabalhe muito, mas ore mais. Tenha mais relacionamento com Deus, em primeiro lugar na sua vida. Não se esqueça de quem te tirou de um caminho de trevas e trouxe para a luz. Não se esqueça de quem vem a fonte de toda a sua inteligência e de toda a sua força. É Cristo. Depois de Ananias dizer: eis-me aqui, Deus começa a apresentar detalhes da missão. O Senhor informa a cidade, a rua, a casa, o homem, sua origem, sua condição. Deus sabia exatamente, irmãos, onde Saulo estava. Saulo estava cego, confuso, quebrantado, mas não estava perdido aos olhos de Deus. Talvez ninguém mais soubesse o que estava acontecendo naquela casa. Mas quem sabia? Deus sabia. Ele conhecia a rua, ele conhecia a casa, ele conhecia o nome, ele conhecia a sua história, ele conhecia a sua oração. Meu irmão, Deus conhece você. Deus conhece onde você mora. Deus ouve as suas orações. Deus sabe quem você é. Fique tranquilo. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe até onde você consegue ir. Mas nunca esqueça de responder a Deus: Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? Me ensina, me capacita. Ananias precisava prestar atenção, porque Deus agora lhe entregou apenas uma missão genérica. Ele não entregou apenas: Ananias, vai lá e ora. Não. O Senhor lhe deu instruções específicas. Frequentemente queremos que Deus revele tudo para nós. Senhor, o Senhor tem que revelar aqui, isso aqui. Deus, essa é a minha vida. Eu já vi tanto isso no negócio do The Chosen, né? Eu explicando para Deus como é que tem que ser os planos da vida dele para mim. Da minha vida, né? Que Deus tem que fazer. Muito engraçado isso. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você.
Queremos conhecer o plano completo da nossa família, da nossa profissão, do que vamos ser, de quem vamos nos relacionar. Senhor, é essa pessoa que eu quero. E ninguém esquece de perguntar: Senhor, manda um homem de Deus, que ama Deus, que vai ser homem na minha vida? Não, Senhor, ó, tem que ter isso aqui, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... Ah, Deus, ó, minha profissão tem que ser essa, tá? Não quero porcaria não, que tem que ser... Deus, ó, eu preciso que o Senhor haja na minha vida dessa forma. Não me peça para ficar pedindo perdão para os outros. Eu não sou assim, né? Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, nós queremos pegar o plano. Eu quero o plano de Deus para minha vida. É tão bonito a gente falar isso, né? Mas a gente tira o plano de Deus. Não, Deus, dá o plano aqui para mim que eu vou escrever. Geralmente Deus, irmãos, nos mostra o caminho, não mostra o caminho inteiro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu tinha 27 anos. Eu estou com 37 hoje. Na verdade não, irmãos, eu tinha 25 anos. Eu me lembro que ia ter um culto. Que ia fazer um apelo. E eu sabia que ia ter esse culto. E aí, Camila, o que eu fiz? Eu me disponibilizei para trabalhar num lugar que ia viajar. Tinha um quadro lá, a gente foi trabalhar num lugar que ia viajar, que eu trabalhava com elétrica. Aí ia ter um apelo lá e eu não estava lá. Depois eu me arrependi, falei, nossa, devia ter ficado, né? Aí tinha um pastor que falava: bicho, você tem chamado, hein? Eu dava risada, eu falei: pastor, o senhor não sabe, não conhece quem eu fui não, né? Não é possível. E aí, teve um apelo nesse dia, 45 jovens foram à frente. 5 foram chamados. E dentre os 5, quem que estava no meio? Eu que nem fui. Fiquei nas reuniões um tempo, tal, comecei a fazer o IBEL lá na missionária, mas saí fora. Fugindo. Porque, irmãos, eu queria um plano inteiro para a minha vida. E eu colocava Deus sempre: não, Senhor, o Senhor quer que eu seja pastor, mas tem que ser assim, ó. Enquanto eu não falei: Senhor, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer, as coisas não começaram a caminhar. Irmãos, até hoje eu ainda capengo em muitas coisas. Quem vos fala é um mendigo que está com o pão na mão, falando: tem pão ali. E ouvir a Deus, irmãos, é doloroso. Por muitas vezes é negar a si mesmo. Por isso que lá no começo, já começa contando a história de Ananias, um discípulo. E a fé, irmãos, não é possuir o mapa completo. A fé, irmãos, é obedecer a direção que Deus já nos deu. Deus pode ter chamado você para ser um médico renomado, um médico mais importante de Maringá. Mas primeiro, Ele te chamou para ser um cristão. Primeiro, Ele te chamou para ser uma pessoa de oração. Primeiro, Ele te chamou para ser uma pessoa que intercede. Primeiro, Ele te chamou você para louvar a Deus aqui. Primeiro, Ele te chamou para você pregar o Evangelho. Aí depois Ele te chamou para ser um médico. Aí depois Ele te chamou para ser um empresário. Entende isso? Qual é o fim principal do homem? Fica difícil de responder agora, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei. Deus não apresentou a Abraão, irmãos, todos os detalhes da jornada. Primeiro Ele ordenou que saísse. O restante seria revelado diante do caminho. Abraão, você vai sair, você vai ter filho com tal idade, você vai ser assim, sua geração vai ser numerosa. Não, Abraão, sai da sua terra. É assim que Deus trabalha. Ah, eu queria andar no sobrenatural de Deus. Eu queria viver esse sobrenatural, mas não tem um pingo, uma fagulha de fé, irmão, para dar o primeiro passo. Não pede a Deus ajuda. Quer ver para crer. Lembra do centurião? O centurião falou assim para Jesus: não, o senhor não precisa vir, não.
Uma palavra, só uma que o Senhor disser, e o meu servo vai estar curado. Porque eu sou homem de autoridade. Quando eu falo um vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. O centurião, irmãos, reconheceu uma coisa que nós precisamos entender de Deus, que é por isso que eu e você muitas vezes erramos e não servimos a Deus corretamente e não estamos de prontidão para servir a Deus. Deus como Senhor da nossa vida. Se submeter à autoridade de Deus é ser uma pessoa, irmãos, que tem o Senhor como governante da sua vida. Não estou dizendo que você não é crente. Eu estou falando, meu irmão, que por muitas vezes você é crente, mas Deus ainda não está governando sua vida. Você tem dificuldade para soltar isso na mão dele. Ele é Senhor da sua vida? A ponto de você dizer, se você falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe a real necessidade que está acontecendo na vida da igreja? Você sabe a real necessidade que está acontecendo na vida dos jovens? Você sabe o que está precisando? Não sei. Procure saber. Existem pessoas que permanecem paralisadas porque querem conhecer todos os detalhes até obedecer. Senhor, como tudo terminará? Senhor, o que acontecerá depois? Senhor, será que dá certo? Mas talvez Deus já tenha mostrado para o próximo passo, irmãos. Você já sabe que precisa procurar aquela pessoa, já sabe que precisa abandonar aquele pecado, você já sabe que precisa reconciliar com Deus, já sabe que precisa servir, já sabe que precisa começar, mas ainda está difícil. Mas o coração ainda está difícil. Não espere, irmãos, conhecer o caminho inteiro para dar o primeiro passo, não. Você precisa só entender que Deus chama você para algo. O texto também nos lembra, irmãos, que Deus conhece os detalhes também da nossa vida. Talvez nós estejamos como Saulo, em um momento de escuridão. Você não sabe o que acontecerá, mas Deus sabe o que vai acontecer. E aonde Ele está. E aonde você está. Ele conhece sua rua, conhece sua casa, conhece sua dor, conhece suas lágrimas e conhece sua oração. Quando não conhecemos o caminho inteiro, irmãos, você pode confiar. Esse negócio está barulhento, né? Você pode confiar que Deus conhece todo o caminho. Eu não sei o caminho, mas Deus sabe. Jorge, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas Deus sabe. Fique em paz. Terceiro lugar, Deus usa pessoas capazes a crer no que Ele pode fazer na vida dos outros. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para preencher todos que invocam o teu nome. Ananias, irmão, sabia quem era Saulo. Agora vamos dizer uma coisa, meu irmão, você acha que Ananias não tinha medo? Você acha que Ananias respondeu assim: opa, não, Deus, fala comigo, tem medo não, bota no peitão do pai aqui que eu resolvo. Você pode ver, irmãos, que ele fala para Jesus assim: o Senhor, o seguinte então, né, o Senhor sabe que Saulo é aquele que estava matando geral ali, né, galera, né? Aí Deus, ele matou gente, né, Senhor? Ele veio para matar mais, né? Deus falou assim: só que vai lá, eu sei o caminho, eu sei como vai acabar. E Ananias, irmãos, como um servo que confia, ele foi. Ele persegue todos os servos. Ele veio até Damasco para aprender. Talvez meu nome esteja na lista dele. Ananias vai lá na boca do leão. A preocupação de Ananias, irmãos, era legítima, como todos nós nos preocupamos. Eu e você nos preocupamos com muita coisa, e isso é natural. Ter fé, irmãos, não é ausência de medo e nem de dúvida, tá bom? Fica em paz, querido. Mas é muito mais do que isso. Ananias, irmãos, conhecia o passado de Saulo, enquanto Jesus, irmãos, conhecia o futuro dele.
Uma das pessoas, irmãos, que Deus é capaz de usar para a obra dele, é que ela crê que Deus pode fazer, não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Sabe quando a gente tem fé em Jesus a ponto de saber que Deus pode curar até uma pessoa que a gente tem dificuldade de amar? Até uma pessoa, irmãos, que eu vou falar para você, tem gente que está na igreja e você sabe que ainda é um menino na fé. É uma pessoa que não tem maturidade. É uma pessoa que serve na igreja. Você fala, ah, meu Deus, mas que porcaria de gente. Não é assim? A gente pensa assim muitas vezes. Mas aí que está, irmãos. Você sabe da história até aqui. Só que Deus sabe o futuro daquela pessoa. E posso dizer uma coisa para você? Deus usa as pessoas mais improváveis. Eu posso dizer isso, irmãos. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, sabe que a coisa mais esquisita quando você vai ver uma pessoa que você não vê há 15 anos, há 20 anos? Não acredito que você é fulano de tal. Aí você já sente vergonha, sente dar glória a Deus por isso, né? Deus conhece, você conhece o passado, você conhece a circunstância. Deus quem faz o milagre conhece o futuro. É Deus quem vai tratar pessoas. É o Senhor Jesus que vai fazer isso. Então, irmãos, eu falo para vocês isso. Lembre-se que o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas. Deus chama pessoas que creem que o Senhor pode mudar a vida de outras. Ananias enxergava um perseguidor. Jesus enxergava um instrumento escolhido. Ananias viu o inimigo. Jesus viu o futuro irmão. Por isso o Senhor respondeu, vai, porque este para mim é instrumento. E você quer ver uma coisa linda de tudo? Ananias chega lá e fala assim, Saulo, meu irmão. Se Deus falou que é instrumento, quem somos nós para falar que aquela criatura é nosso irmão? Se Deus ama aquela pessoa, quem somos nós para não amar? Jesus não negou o passado de Saulo, mas mostrou que sua graça era maior do que aquele passado. O Senhor não disse que Saulo era inocente. Ele disse que Saulo seria transformado. Em nenhum momento Deus falou que ele era inocente. Em nenhum momento Deus falou assim, não, que ele é um coitadinho, coitado, foi enganado. Não. Ele falou que ia ser transformado. Ele falou que ele ia ser mudado. E Jesus não engana ninguém, meu irmão. O tanto você vai ter que sofrer por causa do Evangelho. A graça de Deus, irmãos, não apenas perdoaria Saulo para virar depois o grande apóstolo Paulo. Ela faria dele um instrumento para proclamar, antes que perseguia, aquele que leva a salvação. Antes aquele que encerrava vidas, aquele que agora vai ser aquele que leva a vida. Ah, irmãos, os homens que Deus chama, as pessoas que o Senhor chama para a obra dele, são pessoas que creem nesse poder. O Evangelho, irmãos, não apenas melhora as pessoas boas que nasceram no berço cristão, fofinhas, todas coradas. O Evangelho ressuscita a pessoa espiritualmente morta, na lama, no túmulo dessa vida. Transforma o inimigo em filho, perseguidores em pregadores. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos acreditar que Deus pode usar pessoas assim. Mas temos dificuldade de acreditar que Deus possa usar pessoas más, como nós, julgamos. Nós acreditamos que Deus consegue usar pessoas boazinhas. Mas nós não acreditamos que Deus pode usar uma pessoa que ainda está no processo. Sabe por quê? Porque nós olhamos para dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente se coloca num pedestal de que a gente é mais santão. Ah, irmãos, eu tenho uma dificuldade com santão. Olhamos para alguém e pensamos, esse não muda. Essa pessoa já foi longe demais. Olha quantas vezes essa pessoa pecou. Depois de tudo que fez, Deus não vai usar não. É aí que a gente entra num engano. Qual
Qual o limite que a gente gosta de pôr na graça de Deus? Você é um limitador da graça de Deus? Toda vez que você disser isso, pense bem. Toda vez que você dizer isso para uma pessoa, Deus não vai, ixi, já errou tanto isso aí, não vai, Deus não vai, isso aí não. Sabe o que você está fazendo? Deus tem um limite na sua graça. É como se você estivesse dizendo assim, o pecado superabundou, a graça de Deus não superabundou ali não. Somos limitadores da graça? Eu acho que não. Porque a graça de Deus não tem limites. Amém? José conhecia o pecado dos irmãos. Lembra de José? José sabia do pecado dos irmãos. Eles odiavam ele, venderam ele, quase mataram ele. Anos depois, o que ele fez? José poderia ter usado sua autoridade para destruir os irmãos, humilhar, matar. Não, irmãos. Ele reconheceu que Deus havia agido soberanamente naquela época e trouxe a família de novo para a história. Em Gênesis 50:20 diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Todos aqueles que sabem que tem relacionamento com Deus, que é um discípulo de Jesus, que responde a Deus, conhece e sabe que o Senhor não tem limites de graça, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode mudar. Talvez exista alguém sobre quem você desistiu já. Seja um filho, um irmão, um marido, esposa, jovem, pessoa que se afastou, né? A gente gosta de usar aquela palavra, já entreguei para Satanás, isso aí já não vai mais não. Meu irmão, isso significa ignorar, não significa que a gente está ignorando o pecado, não. Isso elimina as consequências de abandonar a prudência. Somos prudentes. Sabemos que a pessoa erra. Ananias, ele apresentou o seu temor no Senhor. Ele falou: Senhor, é um cara que mata a gente. Contudo, irmãos, depois de ouvir a palavra de Jesus, ele falou assim: eu sei que você está falando, eu conheço a história, mas eu vou usar ele, Ananias. Ele vai ser meu instrumento. Opa! Se Deus falou, quem é o Ananias aqui? Senhor? Amém. Chamou até o homem de irmão. Paulo, meu irmão. Quer dizer, Saulo, meu irmão. Vim aqui te curar. Talvez se Saulo tivesse uma coisa de Ananias, eu soube. Deus mandou. Mas nós temos um pouco de dificuldade nisso ainda. A igreja precisa ser um lugar, irmãos, que reconhece o pecado, mas também acredita em transformação. Não podemos prender as pessoas, irmãos, eternamente no passado. Sabe por que você não pode prender ninguém ao passado dela? Sabe por que você não tem autoridade para isso? Porque Cristo já libertou ela na cruz. Quem são as pessoas que Deus usa? São as pessoas capazes. São as pessoas capazes de crer que Deus pode fazer na vida dos outros. São as pessoas que não limitam a graça. São as pessoas que não limitam Jesus. Quarto e último lugar. Deus usa pessoas capazes de se aproximar, orar, abençoar outros. Deus usa pessoas capazes de se aproximar, orar, abençoar outras pessoas. Então Ananias foi entrando na casa, impôs uma das suas mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O Senhor me enviou. A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Já aconteceu com você algo assim? Deixa eu te falar. Você não queria estar no lugar, você não queria estar lá de jeito nenhum, ou aconteceu algum imprevisto que te atrasou a tal lugar. Aí você foi falar com uma pessoa, você fala Jesus para ela. A pessoa muda ali. Irmão, nossa, ainda bem que você falou. Poxa, Jesus é assim? Nossa, eu não sabia, vou voltar para a igreja. Senão você falou de Jesus para a pessoa 1 segundo. Você tem, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sensibilidade de ver essa ação de Deus na sua vida.
Porque o primeiro impacto a gente não tem, né? A gente só reclama, né? Poxa, furou meu pneu aqui, aconteceu outra coisa lá, me atrasei. Aí Deus te leva para mostrar a graça dele. Em muitas vezes da nossa vida, irmãos, nós não queremos aproximar de ninguém. Em muitas vezes da nossa vida, meus irmãos, nós não queremos chegar perto de ninguém. Mas às vezes, meu brother, o seu testemunho pode salvar uma pessoa. Através do seu testemunho, meu irmão, essa pessoa pode mudar. Através do seu testemunho e companheirismo, essa pessoa pode deixar de ser um moleque, ou deixar de ser uma pessoa que só faz meninice, e mudar. Não que você tem que passar a mão na cabeça, não. Mas isso caminhar junto. É uma ordem de Deus para nós. É Deus falando para nós. Você tem que ir lá. É você que vai. Não, mas deixa para o pastor. É você que vai. Vai, meu filho. É você. Insiste na vida dela. Mas, Senhor, essa pessoa errou tanto. Persiste na vida dela, não persiste na sua. Ananias, irmãos, não ficou apenas na intenção, ele foi. A verdadeira obediência sempre sai do campo das palavras e entra no campo das ações. Isso é obediência. Então Ananias fez algo impressionante. Colocou as mãos sobre Saulo, Saulo irmão. Que transformação, irmãos. Ananias foi o primeiro homem a ver a transformação do apóstolo Paulo. Ananias foi o homem que orou pela vida desse homem. Ananias foi ele que levou a palavra de Deus. A primeira palavra de Jesus, de orientação para o apóstolo Paulo, foi de Ananias. E Ananias estava ali orando para um homem que ia libertar nações, gentios, que ia criar doutrinas, que até hoje nós usamos. E para sempre vamos usar. Porque é a palavra de Deus. Ele não disse, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse momento. Até pouco dia Saulo era inimigo. Agora pela graça de Cristo, Ananias o chama de quê? Irmão. Amanhã no culto das 10h30, você vai encontrar uma pessoa que você não considera irmão. Que por muitas vezes você está magoado com aquela pessoa. Ou que você, meu irmão, deixa eu te falar do fundo do meu coração, que você não acha que ela nem tem que estar aqui. Você tem a disposição do seu coração de chegar nela e falar assim, bom dia meu irmão, tudo bem? Você tem a disposição do seu coração para fazer isso? Jorge, eu não tenho. Hoje você pode ter. Hoje você pode ter. Jesus abre essa oportunidade hoje para você. Hoje seu coração pode ser quebrantado. Hoje você pode tomar essa decisão de parar de limitar a graça, de começar a se aproximar dos irmãos. Ele não disse, Ananias não chegou em Saulo e falou, Saulo seu perseguidor, Saulo seu porcaria, Saulo seu assassino, Saulo homem perigoso. Ele disse o quê? Saulo meu irmão. Ananias recebeu na família da fé antes mesmo de conhecer tudo o que Deus faria por ele. Ananias, irmãos, poderia ter sentido ciúmes. Poxa, sou um servo tão fiel, estou orando todo dia. Afinal, Deus estava dizendo que Saulo seria o instrumento escolhido, mano. Levaria o evangelho aos gentios, compareceria diante de reis, seria usado de maneira extraordinária. Porém, Ananias, irmãos, não competiu com Saulo, ele orou por ele. Ele não tentou impedir seu ministério, ajudou a começar. Ananias, irmãos, não aparece pregando para multidões, nem escrevendo carta. Mas ele colocou as mãos sobre um homem que pregaria para multidões, escreveria cartas, edificaria igreja durante os séculos. Existem pessoas chamadas para grandes obras públicas, irmãos. Existem pessoas chamadas para ajudá-las silenciosamente a chegar até lá. Ah, irmãos, vocês não sabem o valor que as pessoas têm. Vocês me vêm pregando aqui de sábado, talvez em domingo. Mas, meu irmão, todos os pastores dessa igreja tem muito Ananias aí por trás.
Tem uma Ananias que toda segunda-feira, antes de eu entrar no ônibus para ir para o seminário, manda uma mensagem para mim. Toda segunda-feira. No reino de Deus, irmãos, quem planta é importante, quem rega é importante, quem prega é importante, quem ora pelo pregador também é importante. Paulo se tornaria muito conhecido, Ananias permaneceria quase anônimo. Contudo, diante de Deus, ambos estavam cumprindo o quê? Uma missão. Barnabé fez algo semelhante mais tarde. Pegou Saulo, falou que ele tinha que ficar um tempo lá. Ele ficou lá 14 anos esperando. Depois Barnabé foi lá, pegou ele e levou para a missão. Mas Barnabé, tomando consigo, levou o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, 27. Ananias recebeu em Damasco, Barnabé recebeu em Jerusalém. Quando os discípulos em Jerusalém tinham medo de Saulo e não acreditavam que ele fosse realmente convertido, Barnabé o acolheu e apresentou como apóstolos. Apresentou ele aos apóstolos. Olha o outro aí, ó, Barnabézão. Esse tem musiquinha dele. Natural de Chipre. Ananias recebeu, irmãos, então, Saulo. Deus usou homens que estavam dispostos a acreditar, acolher, abrir espaço para aquilo que o Senhor faria na vida de Paulo. Irmãos, é maravilhoso quando conseguimos celebrar a Deus fazendo na vida de outros irmãos. É maravilhoso, irmãos, orar para o ministério e não sentir inveja, ajudar alguém que a gente não quer aparecer. Irmãos, é maravilhoso você ver uma pessoa que você orou, que você colocou lá na frente, a pessoa está lá dando fruto. Irmãos, é bom demais. É bom, irmãos, ver também pessoas que passam pelas estações, que passam pela sua vida, ficam com você um tempo, e depois desabrocha outro lugar também. É bom demais ver isso, irmãos. Talvez o nome, irmãos, nunca seja conhecido pelas multidões. Talvez você nunca seja conhecido. Nunca seja conhecido pelas multidões. Mas sua obediência pode fazer parte da história de alguém que Deus vai usar poderosamente. Guarde isso. A Bíblia, irmãos, terminando já. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre Ananias. Uma tradição cristã depois afirma que ele se tornou líder da igreja de Damasco, um diácono, morreu como mártir. Contudo, isso pertence à tradição posterior, não ao relato que as escrituras dizem, né? Historiadores dizem que Ananias morreu como mártir. A Bíblia, irmãos, deseja que saibamos com certeza o que é suficiente. E o que é suficiente? Ananias era o quê? Um discípulo. Ele ouviu o chamado de Jesus, ele apresentou seus temores, ele recebeu a palavra do Senhor, ele se levantou, ele foi até Saulo, ele colocou as mãos sobre ele, chamou de irmão, orou por sua restauração. Simples assim. Depois disso, Ananias praticamente desaparece da narrativa. Enquanto Paulo começa a aparecer, cada vez mais ele desaparece. Paulo nunca poderia contar a sua conversão sem mencionar aquele discípulo de Damasco, Ananias. Quem você quer ser? Qual que é a pergunta da sua vida? Será que você é conhecido? A pergunta é: quando Jesus me chamar, eu estarei disponível? Quando Jesus me chamar, eu vou dizer eis-me aqui? Porque Deus usa pessoas que dizem eis-me aqui. Deus usa pessoas que obedecem mesmo sem conhecer todos os detalhes. Deus usa pessoas que acreditam no poder da graça para transformar vidas. Deus usa pessoas que oram e acolhem, celebram o crescimento dos outros irmãos. Talvez exista um Saulo esperando a visita de um Ananias. E aí? Quem foi Ananias que Deus usou na sua vida? Você lembra? Eu me lembro. Eu tenho. Quer ser Ananias de alguém, irmão? Quem orou por você? Quem acreditou na sua conversão? Quem lhe ensinou os primeiros passos? Quem chamou de irmão quando outros ainda desconfiavam de você? Para quem Deus está chamando você para ser um Ananias? Você sabe? Não, Jorge, eu não sei. Talvez você não escreva livros, talvez você não pregue multidões, talvez você não tenha seu nome conhecido. Você não precisa ser famoso, meu irmão, preste atenção nisso, para ser usado por Deus.
Você não precisa ser famoso para ser usado por Deus. Tá? Você não precisa conhecer tudo. Você não precisa estar a par de tudo. Você só precisa de uma palavra. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. O Senhor sabe, Senhor, das minhas condições. O Senhor sabe até onde eu vou. O Senhor sabe até onde eu posso ir. Mas o Senhor é meu Deus e eu pertenço a Ti. O Senhor vai fazer as condições. O Senhor vai trilhar o caminho. O Senhor vai abençoar o caminho. E eu estou aqui.